Salve, salve, tradeiros! Como é que vocês estão, galera? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais uma videoanálise aqui no nosso canal. Maroja aqui na área. Vamos dar uma olhada nesse Bitcoin que nas últimas horas teve um belo de um movimento aí bem bullish, né? Porém, precisamos responder uma grande questão. Isso aqui é um teste, um reteste de uma zona superior, a qual nós estamos em uma resistência chave para uma continuação do movimento baixista, ou de fato estamos revertendo e vamos mirar lá por volta dos seus 25 mil dólares, 26 mil dólares, tá? Vamos discutir essas possibilidades, enxergar oportunidades aí de longs e de shorts, na minha opinião, claro, nada do que a gente passa aqui é recomendação financeira, beleza? Então vamos ver aí o que é que esse Bitcoin aí tem para nos apresentar. Vou passar a intro aqui rapidinho e a gente já volta. Então vamos lá, galera. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aí. Assim, se você acha que o nosso conteúdo é válido, obviamente, tá? Se você acha que o trabalho que a gente está fazendo aqui não é um trabalho legal, então não tem problema nenhum. Inclusive, você pode até parar de assistir os nossos vídeos, tá bom? Então, turma, o que é que aconteceu aqui no BTC antes da gente passar aqui para possíveis alvos e zonas em que eu espero reação do preço? Vamos entender um pouco aqui, tá? Vou voltar aqui para o 4 horas e vou mostrar algo, um nível que eu falei que possivelmente a gente veria reação no Bitcoin. Que tipo de reação? Claro, o mercado ele só nos dita a partir do momento que ele testa essas regiões, tá? Então, basicamente, tivemos um topo, que era um topo majoritário, o topo lá anterior ao crash da FTX, lá nos 21.490, 21.500. Esse topo esboçou grandes reações aqui no preço. Deixa eu desativar aqui esse imã. Esboçou diversas resistências aqui para o preço, o qual ele respeitou diversas vezes e depois acabamos conseguindo flipar isso daqui. Se vocês voltarem nos vídeos passados, eu falei bastante a respeito desse nível aqui em específico e desses outros aqui que estão mais abaixo, que nós acabamos ainda não testando, tá? E aí o que é que acontece? Se no momento que testássemos esse nível o preço esboçasse reação, poderíamos considerar que isso daqui poderia ter virado um nível de flip, um nível que era resistência e se tornou um suporte. Esses níveis em que existem testes do preço e ele acaba sempre respeitando, é uma região que eu sempre vou ficar de olho, tá? Então, a partir do momento que a gente teve esse toque, essa pequena reação, eu ainda falei lá dentro da comunidade, galera, vamos ter um pouco de calma, porque esse primeiro movimento, ele quase nunca se sustenta. A gente precisa, pelo menos, fazer uma limpeza aqui de liquidez anterior a algum tipo de movimento. E, claro, no momento que fizermos essa limpeza, a gente precisa visualizar um reteste em Fibonacci após um movimento mais, nos tempos gráficos menores, um movimento mais convincente do preço a nível de order flow, a nível de TPO, etc. E basicamente a gente teve aqui uma retração em 0,382 dessa última pernada aqui desse movimento. Então deixa eu puxar aqui uma FIBO padrão e vocês vão ver que nós testamos basicamente entre 0,382 não, perdão, entre 236 e 0,382, o que era ok para uma retração, acreditando que o preço poderia continuar 4, perdão. A gente poderia continuar aqui esse movimento, o qual geraria, pelo menos aqui no micro, ou nesse movimento que nos encontramos, uma possível onda 5. Afinal, nós testamos aqui um nível importante, o preço reagiu. E se eu caio um pouco o tempo gráfico, vocês verão que a gente foi basicamente na 618 de FIBO, tá? 618 de FIBO, basicamente no dólar exato. Quando a gente fala no dólar, a gente está falando no nível exato, tá? E basicamente, grande reação de preço. Eu peguei esse long, tá? Inclusive eu comentei lá na comunidade e vou mencionar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês. MAM confirmada, qualquer reteste eu irei comprar. Então a gente tinha aqui, lá naquele momento, 21.698, mudança de estrutura de mercado confirmada. Vamos aguardar um reteste em Fibonacci. Claro, isso aqui subiu, então eu tive que elevar um pouco a FIBO.
Mas basicamente eu tinha como alvo majoritário desse primeiro trade acima dos 22,085, ou seja, um trade pego por volta dos 21.600, 21.500, com alvo majoritário, não excluindo, não fechando totalmente o trade, acima dos 22.100. E basicamente o que é que o preço fez? Testou exatamente esse nível que nós consideramos essa TGP e fomos acima, tá? E aí nós estamos chegando em uma zona agora, falando do momento atual, estamos chegando em uma zona que nós consideramos uma região da verdade, eu pelo menos considero, tá? A gente está testando o fundo desse range aqui anterior, estamos testando diversos candles que são importantes, que esboçam reação e flipar isso daqui, se reinserir aqui em cima, mostrar sinais de aceitação, vão eventualmente querer dizer que muito provavelmente a gente vai buscar esses níveis aqui acima. Até onde estamos, não temos nada confirmado, inclusive mais uma pernada para testar essa região aqui de 618, na minha opinião, poderia ser muito interessante, tá? Por quê? Porque nós temos o POC desse range, ele está aqui, nós temos um ponto de reversão diário aqui e no curto prazo nós também temos um ponto de liquidez. Então, caso o topo não esteja formado, mais uma pernada de alta para testar esses níveis, mais uma varredura desses contratos que estão aqui em cima, os stops dos shorts que estão aqui em cima, testando essas zonas de resistência majoritária, poderiam ser o suficiente para fazer com que o preço tivesse uma reação. Agora, que tipo de reação é essa que nós vamos visualizar? É uma reação que vai nos levar abaixo do fundo dos 21.300 ou é uma reação de curto prazo, qual nos vai dar uma oportunidade para um long, tá? O que eu faria sendo vocês seria, caso o preço venha aqui em cima ou onde quer que ele forme topo, eu traçaria essa Fibonacci, ficaria extremamente ligado na 618, não sabemos se o preço vai voltar para testar esse nível, então nós temos alguns outros pontos de confluência, como esses topos que geraram rompimentos, tá? Aqui na região dos 22.318 e dos 22.080, tá? Esses candles de quebra, candles em que o preço teve que fazer um rompimento, depois eles viram suporte, grande parte das vezes, principalmente quando o mercado está extremamente bullish. Isso daqui, se vocês pararem para observar, o ponto que nós rompemos, flip, suporte, movimento. Último ponto que rompemos, podemos tranquilamente, seja daqui ou seja mais de cima, testar esse nível aqui. E o que é que eu faria? Eu já estou em short, tá? E se vier aqui em cima, eu vou aumentar a minha posição. Assim como eu também já estou em long, como eu mencionei ali para vocês, eu não tenho grande parte desse long aberto. Eu já realizei bastante lucro, porque eu espero algum tipo de correção, nem que seja minoritária, para aumentar um pouco desses meus longs, tá? No curto prazo, se realmente o mercado estiver muito bullish, existe esse ponto de liquidez aqui minoritário e ainda existe aqui um pequeno order block, tá? Do curto prazo. Então, assim, se o preço ele vem fazer essa varredura aqui e testa esse nível, isso daqui pode dar um trade com ótimo risco-retorno. O que é que eu vou querer ver? Seja aqui em cima, uma pequena demonstração de força voltando aqui acima, eu compro a mercado e stop abaixo esse fundo formado, pois stop muito fácil, 0,20, 0,15% de stop, virando ali por volta de 2% testando essa TGP. Caso venha um pouquinho mais abaixo, teste o order block e tenha novamente uma reação positiva, isso daqui também seria uma região que eu estaria olhando para um possível long, tá? Então testou, teve reação, mesma história com o mesmo alvo aqui em cima. Ah, Maroja, mas ele veio aqui, não teve nenhum tipo de reação, continuou indo. Você vai fazer o trade? Não. Eu preciso visualizar algum tipo de reação. Se você não opera order flow, você pode simplesmente visualizar o preço demonstrando algum tipo de força e voltando, respeitando o range anterior, etc. Aqui nós conseguimos ver exatamente aonde é que os caras estão exagerando um pouco na mão na parte dos shorts, como foi exatamente o teste daquela região que eu mencionei dos 21.500. Aqui a gente teve uma agressão muito grande por parte das duas forças, mas no geral os shorts aqui eles abriram de forma agressiva, os longs eles conseguiram fazer o counter trade dessas posições e empurraram o preço. Reação, um reteste também interessante para quem não pegou aquele primeiro movimento. De novo, agressivaram muito aqui próximo desse fundo, que gera um impulso do preço. Então, quando você começa a visualizar agressões muito grandes para o lado contrário, aí você começa a acreditar que pode sim acontecer uma correçãozinha de curto prazo, seja para nos levar aqui, ou se ganhar esse topo, eu vou estar de olho para aqueles níveis ali que eu mencionei para vocês. Outro ponto que vale a pena mencionar é que nós paramos aqui basicamente em cima de uma região de um naked POC,
Porém, um pouquinho mais acima, nos 23.131, a gente vai ter outro Naked Block que eu considero muito importante, porque ele vai estar testando exatamente aquelas regiões que a gente está de olho. 618, é aquele ponto de reversão diário, um ponto de liquidez, que seria a captação desses topos que estão aqui acima, que nós chegamos bem próximos, mas nós não capturamos esses topos. Então, assim, temos diversas confluências para algum tipo de reação. A reação que vai acontecer, nós de fato não sabemos. Então, assim, se for para falar por mim, o que é que eu faria? Eu estaria olhando para um short dentro dessas regiões, seja aqui em cima ou seja aqui em cima, e eu também estaria olhando para um long caso o preço ele venha mais abaixo. Dessa forma, eu estaria posicionado nas duas pontas, posicionado em short, posicionado em long, e um dos dois lados do mercado vai acabar me estopando e eu vou surfar essa continuação desse movimento, tá? Então, os pontos principais que nós devemos ficar de olho no curtíssimo prazo, para quem quer operar um 3 minutos, 1 minuto, uns 5 minutos da vida, vai ser exatamente aqui em cima, se o mercado tiver muita força, para levar de forma bem curta aqui. E se quem está realmente sendo um pouco mais conservador e aguardando um ponto mais interessante, quem sabe esperar o preço testar essa região, e voltando aqui em alguma dessas linhas vermelhas que eu marquei, ou na TGP, por volta dos 21.950, 21.868, pode ser uma boa oportunidade, principalmente se você estiver posicionado aqui nesse short, tá bom? E se o preço varar tudo, Maroja, e acabar indo direto, aí foi, vamos esperar. Quem está posicionado em long, segura seus longs, estopa seus shorts. Não estou falando em quem opera no nosso formato tradeiros, em que a gente está constantemente hedgeado. Não tem como você deixar de ficar hedgeado, você tem que estar hedgeado porque o mercado esticou muito. Mas para quem opera normalmente o SDT da forma tradicional, aí você simplesmente estopa alguma das duas pontas e surfa a outra, chegando em outros pontos-chave, você vai novamente shortar e tentar proteger aquela posição. Estopando, você segue surfando aquela outra ponta ali do mercado e por aí vai. Você tem que saber fazer esse jogo de cintura, toma lá, dá cá e por aí vai. Beleza, galera? E assim, a gente já mencionou diversas vezes que o nosso alvo majoritário para toda essa pernada de alta que o Bitcoin está tendo, ele é realmente só acima dos 25, 26 mil dólares. A gente tem que capturar aquela liquidez ali majoritária, tá? Mas, e se isso vai acontecer agora, ou se primeiro nós teremos uma continuação dessa correção para depois fazer isso, eu vou dizer o que é que eu acho mais provável, porém eu não sou dono da verdade, e se o mercado ele for para o outro lado, eu vou ter uma estratégia para isso. Mas eu acredito que seja daqui ou até mais de cima, mais próximo aqui a esse topo, que já é um cenário que eu não gosto muito. Estava até discutindo com o Chaco hoje mais cedo, porque aqui eu não vejo muita coisa para acabar segurando o preço, mas é uma possibilidade da gente fazer um toque aqui, volta, vai mais acima e continuamos essa correção para só depois a gente conseguir ultrapassar aquele nível ali. Esse é um cenário que eu gosto bastante, principalmente se a gente acaba formando um topinho mais relevante próximo aqui dessa região que nos encontramos, sem estender muito aqui esse movimento. Beleza, turma? Espero que tenha clareado um pouco a cabeça de vocês. Essa é a minha opinião, não é recomendação de investimento e é o que eu vou fazer. Claro, a cada dia que passa o gráfico, o mercado, ele vai falando conosco e vai nos dizendo, ó, fica ligado a essa oportunidade, fica ligado a outra. Então isso aqui é muito dinâmico, você não pode ter uma mente de que o mercado vai fazer isso e pronto. Não existe isso no mercado cripto, um mercado extremamente novo, disruptivo. Ele está sempre mudando e sempre se adaptando, então você tem o dever, como um trader, de se adaptar ao que o gráfico está te falando. Fechou, turma? É isso, espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima.